Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia. Milana. Hoje nós vamos ler Provérbios 16 ao 18. Vamos lá? As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina, ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e o leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Provérbios capítulo 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçou do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Algumas pessoas que com dinheiro podem comprar qualquer coisa acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica relembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore.
Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre, na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como o fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza protege, como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve o presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Receber uma bênção de Deus. Receber uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Meu Deus, quanto que... Meu Deus. Gente, Provérbios é muito forte, fala a verdade. Fantástico. Eu queria falar sobre planos. Uhum. Capítulo 16, os 3 primeiros versículos do capítulo 16, né, falam assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Ou seja, quantas e quantas vezes a gente planeja, mas esquece de que todo o nosso planejamento precisa ter esse aval de Deus, não é verdade? Uhum. Essa vontade de Deus de que aquilo que a gente esteja planejando aconteça. Eu gosto muito do que o salmista fala no Salmos 37, verso 5. Ele diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Aqui em Provérbios ele está dizendo exatamente isso, que aquele que tem planos, ele, por mais que planeje, se não for da vontade de Deus, esses planos não vão acontecer. E por que eu falei de Salmo 37, 5? Porque quando a gente se deleita no Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração, porque no deleitar-se em Deus, Ele mesmo coloca no nosso coração os planos.
Entende? Não é porque a gente planejou e Deus foi lá e honrou. Não, é porque a gente se deleitou em Deus. E os planos veio do Senhor. Os planos vieram do Senhor. Então vão dar certo. E por isso que eles vão dar certo. E é isso que o escritor de Provérbios está dizendo aqui. E ele fala no verso 3, né? Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Ou seja, fazer com o aval de Deus, fazer tendo certeza que é a vontade de Deus, que está no centro do querer de Deus. O versículo 2 me chama muita atenção. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas Deus julga as intenções do homem. Ou seja, é aí que entra essa, como você fala, né, essa linha tênue. Quantas vezes a gente pode querer fazer alguma coisa julgando que a gente está fazendo certo, mas aí Deus vem e julga o quê? A nossa intenção, a nossa motivação. Então, a minha palavra, o meu devocional sábio, né? hoje é pequeno, mas preciso. Tudo que você fizer, que você faça na certeza de que é a vontade de Deus, que você aprenda primeiro a se deleitar no Senhor para depois aprender a se deleitar em fazer planos. Porque não adianta se deleitar em fazer planos se aqueles planos não vêm do coração de Deus para a nossa vida. E que os planos que a gente faça seja consequência do nosso relacionamento com Ele, sondando as nossas motivações para que esses planos venham realmente a dar certo. 17:9 diz: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem fica remoendo, né? Remoendo é a palavra que a gente usa, né? Perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Aí o 13 diz, ó: quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O 14: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. Gente, isso aqui foi de impacto. Eu gosto muito desse versículo. É bom parar antes que a coisa piore. É porque é rachadura, né, na represa. Vamos falar para casais agora? Vamos. Vamos falar para porque casais. é uma realidade um na vida do casal, constante, né? na vida de todo casal. Por que eu quero falar para os casais? Porque a gente tem aprendido, né, nesses anos juntas, quase 20 anos já. Quase 20 anos. E a gente tem colocado isso muito em prática. Isso aqui bateu assim, sabe? Eu acho que seria legal a gente falar sobre esse fator. O começo de uma briga, uma primeira rachadura numa represa. Imagina uma represa. Uma rachadurazinha. O começo da briga começou a rachadura. E a continuidade dela é a explosão daquela represa. Né? E aí, que sai inundando tudo e destruindo tudo por onde passa. É bom parar antes que a coisa piore. E é um exercício, né, do domínio próprio, quando você, dentro do conceito do casamento, porque o que acontece no casamento? As pessoas, elas passam o dia inteiro engolindo sapo. Aí chega dentro de casa, tem algum problema com o marido, com a esposa, acha que tem o direito de descontar todos os sapos que engoliu naquela pessoa que está ali do lado. E muitas vezes... Aí começa a rachadurazinha na represa. Não consegue enxergar esse detalhe, né? É essa rachadura que precisa ser detida, porque se vier a rachadura, a água passa com tanta velocidade por causa da pressão da água que está lá, que está por trás dessa represa sendo detida, que o que acontece? A pressão é tão grande que aquela rachadura se torna um terrível de um estrago. E a verdade é que o elo, né? O elo do casal, ele é fortalecido nesse parar, né? Ele é fortalecido no começo de uma situação. Às vezes tem uma situação que vem perdurando, às vezes por anos na vida de casais. Um gatilhozinho. Verdade. Que está ali perdurando. Aí vamos por Provérbios, então, na nossa vida de casal. E para vocês, eu e a pastora Lana, a gente tem colocado isso muito em prática. Não é fácil. É um dos maiores exercícios que a gente faz, mas é muito importante ouvir essas palavras que Provérbios diz aí no capítulo 17 aqui. E versículo 14, né? Esse gatilhozinho, às vezes ele se repete várias vezes nessa rachadura constante. E quando a rachadura se arrebenta, a represa se arrebenta, aí piorou a coisa, aí as águas vai levando tudo, leva o respeito, leva o amor, leva a compreensão, o domínio próprio, né? Leva a paz que tem dentro de casa, aí pronto, aí acontece o que a gente vê muito, né? Separação dos casais, incompatibilidade. E não é incompatibilidade. De gênio que eles falam? Que a gente fala, incompatibilidade de gênio. A gente vê muito isso. Sendo que incompatibilidade de gênio é uma coisa humana. Incompatibilidade de relacionamento vai sempre existir. Mas a situação é até que ponto nós vamos forçar essa rachadura na represa dos nossos relacionamentos. Eu queria muito falar sobre isso, por quê? Porque é algo muito, muito
é uma incidência constante nos casamentos hoje em dia, né? E aí eu vou falar aqui do que diz em Provérbios 16, 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. Às vezes a pessoa acha que... Vou falar com as minhas razões. Vou provar que sou valente. Eu já sei que é tolice, viu? Eu já cheguei no consenso, tanto no meu relacionamento conjugal, como nos meus relacionamentos geral. Igreja, ministério, família, filho, amigo. E olha o que ele termina falando. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Pô, o controle... E tem uma parte que agora eu não sei onde foi que falou eu fiquei presa a tantas coisas maravilhosas em relação ao relacionamento. É difícil a gente escolher, né? Que fala que quando a pessoa que fala pouco fala, tem muito mais valor. Tem aqui, mas não sei onde é que tá, já tá tudo perdido aqui. Uhum. É muita coisa boa esse capítulo 17, né? Eu tô 27. presa no 17. 17, 27. Quem controla as suas palavras é sábio. Quem mantém a calma mostra que é inteligente. Exato. Quer dizer, quanto menos a gente falar... E o 28. Até um tolo pode passar por sábio. E inteligente se ficar calado. Chega de tolice, galera casada aí. Chega de tolice, para de falar. Começou, olha, lembra da represinha, lembra da rachadurazinha começando. Mas isso já tem tempo no nosso relacionamento, então pronto. Vamos fechar essas brechas de rachadura, porque se a represa arrebentar, não tem ninguém no mundo que faz a pessoa voltar atrás, né? E isso, saindo do âmbito conjugal, isso é âmbito de família também, né? Quantas pessoas estão desrespeitando pai e mãe, né? E lembrando que a palavra de Deus diz que a gente deve honrar pai e mãe para que os nossos dias na terra sejam aumentados, né? Sejam mais longos, né? Prolongados, essa palavra. Então, e amizade também, entendeu? Amizades que às vezes dependem de nós, ou que você depende de alguma amizade. Amizade, aqui também diz pra gente cultivar a amizade. Não fala que... Pra gente cultivar. Ih, gente, aqui a gente vai embora. É muita coisa. Olha, nós temos que ter Por isso que a gente tem que escolher um versículo. Mas a vontade que eu tive muito de falar, porque eu sei que é um problema do século. É um problema, né? Comunicação assertiva, né? Que nós possamos ler bastante provérbios nesse resto de ano que tá chegando aí. Fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã em Provérbios 19.